Nessa aula vamos falar sobre número composto. Na aula anterior eu defini número primo, certo? Eu disse que um número natural maior que 1 ele é primo quando seus únicos divisores naturais são o 1 e ele mesmo. Aí caso o número tenha outros divisores além de 1 e ele mesmo, ele é chamado de composto. Ou seja, basta dizer que o número é composto quando ele é maior que 1 e não é primo, certo? Então vamos escrever essa definição. Então, um número natural n maior que 1 é dito composto. Se n admite outros divisores naturais além do 1 e do próprio n. Porque a gente sabe que o número 1 é sempre divisor do número e o próprio número divide ele mesmo, certo? Aí quando o número admitir outros divisores além do número 1 e ele mesmo, aí ele vai ser dito número composto. Aí vamos ver alguns exemplos para que a gente esclareça melhor essa definição. Primeiro exemplo aí o número 6, ok? Aí quais são os divisores de 6? Se a gente for encontrar os divisores de 6, a gente vai encontrar o número 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Aí observe que além do 1 e do 6, ele possui outros divisores, né? No caso, ele tem, além do 1 e do 6, ele tem o 2 e o 3 como divisores, tá certo? Porque se ele fosse primo, ele só teria o 1 e ele mesmo. No caso, 1 e o 6. Aí, como ele tem além do 1 e ele mesmo, além deles aparece o 2 e o 3, ele é dito composto. Então, o número 6, ele é um exemplo de um número composto. Então, 6 é um número composto. Outro exemplo, o 15, certo? O número 15 ele é também composto, porque se a gente for determinar os divisores do 15, a gente encontra o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Aí observe que além do 1 e do 15, você tem outros divisores que é o 3 e o 5. Portanto, como ele tem mais de 2 divisores naturais, o 15 também é um exemplo de um número composto. Um outro exemplo vai ser o número 24. O número 24, observe que seus divisores são 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então ele tem aí 3, 6, 8 divisores, certo? Ele tem 8 divisores naturais ao todo. Aí a gente nota que além do 1 e ele mesmo, ele tem outros divisores, né? Esses outros divisores são todos esses que vão de 2 até 12. Então, a gente vê como ele tem mais de 2 divisores naturais, a gente percebe que 24 é também um exemplo de número composto. E, por fim, o 91, certo? 91, a gente muitas vezes acha que ele é primo, certo? Só que 91, apesar de ter cara de primo, ele é também um exemplo de número composto, porque o 91
ele tem o 1 como divisor, ele é divisível por 7 também, e é divisível por 13, e o 91. Então, o 91, além de ter o 1 e o próprio 91 como divisor, ele admite mais dois divisores, que são o número 7 e o número 13. Aí, como ele tem mais de dois divisores naturais, o 91 é considerado um número composto. Ok? Aí com isso, né, nós vimos aí que um número é dito composto se ele é maior que 1 e possui, além do 1 e ele mesmo como divisor, ele admite outros divisores. Então, com isso, a gente conclui que existem três categorias de números. Tem o número 1, que é considerado a unidade. Agora, se o número é maior do que 1 e possui apenas dois divisores naturais, ele é dito primo. E se ele é maior que 1 e possui mais de dois divisores naturais, ele vai ser dito composto. Então, a gente vê que tem o número 1, que é chamado de unidade, tem os números primos e os números que são compostos, ok?